E aí, galera, beleza? Vamos então dar uma olhadinha aqui. Lembrando que isso aqui é um ponto de vista pessoal, análise pessoal, tá? Cada trader tem a sua forma de estar operando, sua forma de estar analisando gráfico, e eu vou estar trazendo um pouco aqui do meu ponto de vista, tá? Então a gente já sabe que no contexto geral o mercado vem sofrendo uma correção mais forte aí depois de uma longa tendência de alta. Então a gente está num processo de correção aqui no ouro, mas nas 4 horas a gente consegue pontos para a gente estar fazendo análises para queda. Tá? Que se eu entendo que eu estou dentro de um processo corretivo, então eu vou buscar oportunidades na venda. Tá? Obviamente que quando surge um cenário bom, como foi na primeira semana de julho, onde vieram os dados de payroll, né, o preço ele subiu forte e aí a gente aproveitou compra mesmo estando dentro de um contexto de queda. Tá? Então, o ponto que eu estou analisando no momento aqui é o topo dos 4.400, que é o topo do mensal, e o fundo dos 4.000, tá? Para ser bem preciso, 3.975, mas na região dos 4.000. Tá? Então, na semana do payroll, vieram os dados e o preço corrigiu, como vocês podem ver pelos níveis da Fibonacci aqui, pouco mais de 50% do nível. Tá? Ou seja, ele fez ponto A, ponto B, caiu 425 pontos, né, nessa queda aqui, e corrigiu mais de 200 pontos, quase 250 pontos, chegando aqui no nível de 50%, tá? Pouco mais de 50%, nem chegou aí no 61,8 de correção. E logo devolveu, voltando aqui para os níveis abaixo, tá? Então, eu tenho dois cenários aqui. Por que eu falo para vocês que para mim é mais importante eu esperar os 4.000 ser rompido ou os 4.200 ser rompido? Porque o preço está, cara, próximo. Próximo. Eu vou esperar um dia, dois. Às vezes, nesses 2, 3 dias aí vai lateralizar aqui dentro. A gente nunca sabe. Mas assim que o preço for para um desses dois lados, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer, então eu não posso dar uma de querer adivinhar. A gente faz análise técnica a partir daquilo que o gráfico está mostrando para a gente que ele está fazendo. Então, tenho duas premissas aqui só. Duas premissas. Ou ele vai continuar fazendo movimento de queda depois de todo esse processo corretivo aqui, como ele corrigiu aqui acima dos 50%, né? E voltou para baixo. E vai romper os 4.000 e buscar alvos, tá? Como eu tenho aqui meu primeiro alvo nos 3.700, ou, dependendo do que acontecer no mercado, ele vai segurar esses três suportes deixados aqui nas últimas semanas e nessa referência de suporte ele corrigiu aqui, né, esse nível de preço, corrigiu aqui também 61,8 dessa FIBO do semanal menor e rompeu os 4.200 e buscar resistência dos 4.400 novamente. É só esses dois movimentos. Então, quando eu falo para vocês que eu acho melhor eu operar com menos contratos e maior volume de preço, né, maior volume de expansão de gráfico, eu vejo vantagens, cara. Vejo totais vantagens aqui. Beleza, operar no curto prazo, tudo bem. Cada trader tem a sua forma de estar operando, mas dessa forma aqui eu vejo mais interessante. Tá? Então, eu faço sempre acompanhamento aqui também do DXY, que é o dólar, que vem se fortalecendo cada vez mais aí nas últimas semanas. E também já tem expansão aqui para fazer. Títulos de governo cada vez mais atrativo. Isso aqui, cara, é o maior indicador para o ouro. Não é nem o dólar, nem o petróleo, nada. É isso aqui. Se eu tenho rendimentos pagando mais juros, o investidor não vai deixar o dinheiro rendendo parado no ouro. Inerentemente, o capital sai do ouro e entra nos títulos de governo, porque é aqui que está o rendimento, né? O investidor pressão, o investidor grande, ele recebe juros, tá? Então, no meu ponto de vista, só tem esses dois caminhos aqui para o ouro para as próximas semanas, mas principalmente, né, como ele já demonstrou correção aqui de 50%, rejeitou, né, se ele continuar caindo e perder os 4.000 com volume, e lá no dólar, no DXY, forem, as correlações forem negativas, cara, esse preço ele vai buscar os 3.700, tá? E aí, aqui no semestral,
tá? Eu já tenho até uma expansão para ele aqui, próximo nível de correção dele, ó. Que essa região dos 4.100 aqui, ó, é aquele suporte de março, tá? Se vocês podem estar até olhando aí, o suporte de março está exatamente trabalhando nele agora, tá? O preço fez uma bela de uma continuidade aqui na alta, né? Depois dessa pernada de baixa aqui, ele deu uma correção de 61,8. Se perder esses 4.100 e, consequentemente, os 4.000, cara, o primeiro alvo está lá no fundo, lá nos 3.300. E é para essas bandas aqui que eu acredito que o preço do ouro possa cair, caso haja uma continuidade aí na queda, né? Dependendo do cenário também político e geopolítico, econômico, tudo mais essa caralhada aí. Fechou, pessoal? Essa aí é a minha análise. Espero aí que vocês apreciem.